Deus no Mato Grosso do Sul. Porque eu sei que os irmãos do Mato Grosso do Sul não gostam só do Mato Grosso. É do Sul. Deus abençoe os meus irmãos matogrossenses, que o Senhor vos abençoe. Matogrossenses do Sul. Sul-matogrossense, desculpa. Sul-matogrossense. Está tudo resolvido? Não vou ter inimizade com ninguém, tá bom? Deus abençoe vocês. Vocês são bênção, é um povo que eu tenho aprendido a amar. Essas terras o Senhor já tem nos trago por algum tempo, passando por algumas cidades e agora conhecendo a cidade de Naviraí. Que Deus abençoe esta igreja. Obrigada, igreja. Obrigada pelo cuidado, obrigada por ampararem a mim e ao meu esposo através da vida dos vossos pastores. Que Deus assim continue vos abençoando, vos enriquecendo com toda sorte de bênção. É uma grande alegria cultuar e servir ao Senhor ao vosso lado. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, da sua esposa, que o Senhor continue vos abençoando. Através deles, cada irmão em Cristo, cada obreiro, cada família que aqui se encontra. Em rápidas palavras, ontem eu apresentei os meus livros e eu quero apresentar mais uma vez. Estou em mãos com o livro Eu Te Encorajo. É um livro sobre encorajamento ministerial, onde eu falo sobre uma palavra para impulsionar mulheres a cumprir o seu chamado. O segundo livro é uma biografia bíblica, o livro de Esther, onde eu falo sobre coragem, fé e também trago um breve comentário histórico do livro de Esther. E o terceiro livro é o livro Somatizei e Agora, o Caminho da Cura. Através desse livro, o Senhor fala conosco sobre a saúde das nossas emoções. No final do culto, será uma alegria compartilhar com vocês os meus livros. Eu estou com pressa, assim, de entregar aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. O tema da mensagem que eu trago nessa noite é por título As Guerras do Egoísmo e a Vontade de Cristo. Diga comigo, as guerras do egoísmo e a vontade de Cristo. Dentro de cada um de nós só pode existir apenas um governo, só pode existir um trono e só pode existir um Senhor. Por assim eu posso dizer que dentro de nós haverá um trono e uma cruz. Em cada um de nós está sentado em um deles. Enquanto o eu governa, o ego governa, Cristo se torna apenas um hóspede, tratado mais como um visitante. Mas quando o eu é crucificado, ele é morto, Cristo se torna rei, Cristo se torna Senhor, Cristo se torna soberano. Fazendo referência aqui às palavras do apóstolo Paulo, o qual ele escreve aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo não fala de uma morte física simplesmente. Ele fala de uma morte espiritual. Ele fala da morte do ego. O ego é autônomo. Ele deseja viver independente de Deus. E quando eu insiste em viver para si mesmo, isto significa que o homem não morreu verdadeiramente. Porque quando morremos verdadeiramente, o eu não é mais o Senhor da minha vida. O eu não me governa. O eu não me impulsiona. Quando morremos verdadeiramente, Cristo vive em nós. E dizer que Cristo vive em nós é
confessar com a boca e com o coração que o eu não é mais o Senhor da minha vida. Minhas vontades não imperam, os meus sentimentos não me governam. Agora eu estou no domínio soberano de Cristo Jesus. Paulo compreendeu que não há nova vida sem a morte do ego. Vida cristã começa quando deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Cristo. Quando abrimos mão de quem somos para viver a vontade de Cristo. Quando abrimos mão das nossas vontades, dos nossos desejos e das nossas paixões e passamos a viver a vontade de Cristo. A A.W. Tozer escreve dizendo: o problema do homem moderno não é que ele não entende o Evangelho, mas ele vive se recusando a morrer para si mesmo, inventando suas desculpas para não abraçar o Evangelho de Cristo e não morrer para si mesmo e abraçar assim a nova vida em Cristo Jesus. John Stott, ele escreve dizendo em seu livro A Mensagem da Cruz: a cruz de Cristo não é apenas o lugar que salva-nos dos nossos pecados, mas a cruz de Cristo é o lugar que nos salva do egocentrismo. Viver para si mesmo. Aonde o eu gosta de ser acariciado, aonde o eu gosta de ser louvado, aonde o eu gosta de ser inflamado ou inflável por seus orgulhos, por seus elogios, por suas vanglórias, por suas conquistas. Eu li com a igreja a epístola de Tiago, capítulo de número 4. Quando eu vim para esta cidade, eu sempre saio de casa com uma oração: não me deixe andar sem propósito, não me deixe andar em vão. Que cada encontro com cada igreja seja para um tratamento profundo da tua palavra com eles. Hoje, enquanto eu deitava, o Espírito de Deus martelava em meu sono, em meus pensamentos e em meu coração: de onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras? De onde vêm as guerras? Eu olhei para o meu esposo e eu disse a ele: pesquisa para mim esse versículo, de onde vêm as guerras? Ele disse: amor, está em Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3. Então eu entendi que nessa noite Deus vai cessar guerras nesta igreja. E eu falo mais: não são guerras concedidas e enviadas por Deus, são guerras criadas por homens. E Deus é aquele que sonda as guerras internas que explodem externamente, produzindo caos, confusão e rebeldia. Tiago está escrevendo aos cristãos que vivem dispersos, e muitos deles enfrentavam tensões internas na comunidade cristã. Invejas, rivalidades, disputas. Ele mostra que a raiz desses conflitos não é apenas externo, mas é interna. Vem das paixões. Isto significa, vem dos prazeres egoístas, desejos carnais. E olha como ele começa o capítulo 4. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Tiago vai cavar o poço dos problemas na igreja. Tiago vai na raiz dos problemas na igreja.
Tiago vai abrir com bisturi do Espírito, por meio da palavra, e trazer o diagnóstico de onde surgem os maiores problemas dentro da igreja. Então ele faz uma pergunta: de onde vem? Qual é a raiz? Quais são as motivações? De onde procede? Como elas se propagam? Como elas ganham vida? E não apenas como, mas de onde? Qual é o lugar? Qual é a raiz? Qual é o problema? De onde ela sai? De onde ela nasce? Então Tiago diz: não é do diabo, é do próprio coração de vocês. Existem dois tipos de pregação. Existe a pregação a par. Nunca é para mim, sempre é para o outro. Mas eu gosto da pregação inchada. Não é o outro, é para mim. Puxar para nós a nossa responsabilidade. Olhar para dentro de nós e começarmos a enxergar de onde vêm os maiores problemas. Então Tiago, ele cava o poço do problema, ele vai na raiz do problema e ele vai trazer o diagnóstico. E o diagnóstico é: senão das paixões que estão em guerra dentro de vós. Ele está dizendo que as maiores guerras, igreja, não vêm de fora, vêm de dentro. As maiores guerras não é aquelas que me atacam de fora para dentro, mas são aquelas que não estão resolvidas dentro de nós. As guerras que são geradas, que causam confusões, que causam rebeliões, que causam separações, que causam inflamações, são aquelas que muitas das vezes, por falta de sensibilidade à palavra, por falta de vigilância, por falta de humildade, por falta de fé, por falta de compromisso com Cristo, elas passam a ganhar força e daqui a pouco é um grande problema alastrando no meio do corpo de Cristo. Então ele diz: de onde vem? De onde nasce? De onde saem? Saem dos vossos desejos, das paixões que guerreiam dentro de vós. Olha o que ele diz. Tiago está usando uma linguagem militar, guerra, peleja, para ilustrar que existe uma guerra interior dentro do coração humano. O problema nem sempre está no outro. O problema nem sempre está no outro. O problema muitas das vezes é conosco. Só que é muita covardia nossa culpar o outro por aquilo que não está resolvido dentro de nós. É mais fácil apontar o defeito do outro. É mais fácil julgar o outro. É mais fácil dizer que as minhas aflições é o outro. Mas aprenda uma coisa: quando a gente se resolve com Deus, o outro não é um problema, o outro é o próximo. Vou repetir: quando a gente se resolve em si mesmo com Deus e põe fim nas guerras que criamos dentro de nós, o outro não é inimigo, o outro é o meu próximo, o outro é o meu irmão, o outro é alguém que precisa da minha misericórdia também. Quando a gente se resolve, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós somos plenos. Na cruz de Cristo somos plenos. Plenos em paz, plenos em compaixão, plenos em amor, plenos em misericórdia, plenos na bondade, plenos, somos plenos. E o outro não é alguém que eu não suporto, como disse Pedro, o outro é alguém que eu suporto em amor.
gente precisa entender isso pela luz das Escrituras. As guerras e as pelejas que surjam dentro de nós fazem guerras internas que propagam em guerras externas. O problema não está no outro, mas no nosso próprio coração, pois é do coração que saem as saídas da vida, onde estão os desejos que lutam por domínio, que lutam por governo. Essas paixões competem com a vontade de Deus, gerando insatisfação, inveja e conflito. Isso aqui é a guerra do ego, é a guerra do egoísmo, e aonde o egoísmo impera, tem desejo, tem cobiça, tem inveja, tem frustrações que nascem da comparação, porque o ego, ele só se sente algo aonde o outro era inferior, e aonde eu posso usar a minha régua para que eu me nivele. Ou seja, quer um exemplo disso? Olha a oração do fariseu e do publicano. Ele só se sentiu justo diante de Deus quando ele começou a medir a si mesmo com o publicano, e ele batia no peito e dizia: eu oferto, eu oro, eu estou no culto. Olha esse publicano pecador, mas diz a palavra que o publicano em lágrimas, sem proferir nenhuma palavra, se encostou na pilastra do templo e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um miserável pecador. Que é um outro exemplo de ego dentro da Bíblia? A parábola do bom samaritano. O ego religioso. Passa o sacerdote, vê o samaritano caído, mas o seu ego é tão grande que ele passa de lado ou passa de largo, olha e não estende a mão. Passa o levita, também tomado pelo seu ego religioso, olha, passa de largo, mas não estende a mão, porque o ego faz isso mesmo, nos faz dar a entender que eu não preciso ter compaixão, que eu não preciso ser misericordioso. Ou seja, o que adianta ter ministério e não ter graça? O que adianta ter 30 anos de crente dentro de uma igreja e não ter compaixão? O que adianta frequentar todos os cultos e o seu coração é cheio de mágoa, é cheio de ódio, é cheio de rancor? Não adianta ofertar, não adianta. Deus não recebe a oferta daqueles que são chamados de rancorosos. Pede perdão primeiro, entrega a oferta depois. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas diz a palavra que vem alguém vazio do seu ego e cheio de compaixão. Não é sacerdote, não é levita, mas diz a palavra, sendo ele samaritano, foi ao encontro, se abaixou. Pegou azeite, pegou vinho, jogou nas feridas, colocou no seu cavalo e pagou a hospedaria até que ele fosse curado. Porque quem crucifica a si mesmo não tem dificuldade de se colocar ao mesmo nível de quem está quebrado. Quem crucifica-se a si mesmo não tem dificuldade de olhar nos olhos de quem foi ferido na jornada e no caminho. A compaixão é a maior prova de que o ego não reina o meu coração. De onde vêm as batalhas? De onde vêm os desentendimentos? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Diga comigo: matais. 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 A expressão matar aqui não é no literal da morte física, mas é matar alguém pelo ódio. Você sabia que existem corações aqui que estão como cemitérios, enterrando pessoas que estão vivas,
Mas o ódio matou. E eu vou falar como o Espírito Santo fala ao meu coração. Tem gente que matou o irmão no coração. O ódio matou o teu irmão. Você é um Caim vivo. Está matando Abel dentro do coração. Hipócrita, Deus te achou nessa noite. E Ele vai tirar cada um que você enterrou no seu coração pela sua própria mágoa e pelo seu próprio ódio. Tem gente aqui que matou obreiro, matou músico no coração. Matou pastor, matou pastora e está matando. Aprenda uma coisa: você não está vivo porque está matando os outros. Você é apenas um sepulcro caiado. Você é bonito por fora, mas é podre por dentro. Está matando líderes, matando pessoas, matando, e está aqui cantando, matando, mas está ainda frequentando, matando. Mas diz o Senhor que fala conosco nessa noite: você não foi chamado para matar ninguém no seu peito. Eu te dou capacidade para liberar quem você está procurando matar. Matam pelo ódio. O ódio mata, deixando pessoas vivas. E existe uma morte causada pelo ódio, a qual eu também já fui alvo do ataque. Indiferença e rejeição. Indiferença e rejeição é o caixão que está enterrando pessoas vivas. Porque entenda uma coisa: o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Que feio é um crente ver outro crente e atravessar a rua para não dar a paz do Senhor. Que feio é um crente reconhecer um outro crente e virar as costas porque não quer falar. Que feio é um crente ver um outro crente e ignorar a existência dessa pessoa. A indiferença está matando a tua vida espiritual. Você quer um exemplo bíblico de alguém que não se preocupa com o outro e mata pela indiferença? O filho pródigo. O problema não era o filho mais novo voltar. O problema foi o filho mais velho estar na casa, ouvir o som da festa, mas a indiferença sempre vai tirar fora, te deixar fora da verdadeira alegria do Espírito Santo de Deus. A indiferença é um tratamento que nós temos em reação a alguém, para que nós possamos nos se sentir melhor. Mas aprenda uma coisa: o indiferente nunca entra na festa. O indiferente está na casa do Pai, mas ele não entra na festa. Tem boi, ele não entra na festa. Ele não abre a boca para cantar. Ele não levanta os braços para adorar. Quem mata o outro no coração, ouve a palavra e não tem reação nenhuma. Quem mata o outro no coração, o Pai pode promover festa, ele não entra na festa. Mas aprenda uma coisa nessa noite: um coração que perdoa, um coração que libera, ele apenas não quer saber da festa, ele quer se envolver com o Pai, ele quer se envolver com o irmão, ele quer estar num ambiente onde a alegria se manifesta no perdão. Se você pode, levanta as suas mãos para adorar. Aonde as guerras cessam, a gente tem liberdade para cultuar. Onde as guerras das paixões incessam, nós temos liberdade para adorar.
As paixões não estão te deixando adorar. Os desejos não estão te deixando adorar. O ódio, o assassinato do outro não está te deixando adorar. Mas quando o Espírito Santo vem e começa a me confrontar pela palavra, eu tenho liberdade porque a guerra se cessa. E eu tenho agora a liberdade para estar no átrio do Senhor. E nada pode impedir a minha adoração. De onde vêm as guerras? Se não dos nossos desejos, se não das nossas paixões. Tiago está mostrando que o campo de batalha não é externo, é interior. As guerras entre pessoas nascem das guerras não resolvidas dentro do seu próprio coração. Enquanto eu for o centro, haverá contenda. Quando Cristo ocupa o trono, sempre haverá paz. Disse Agostinho em uma das suas confissões: a paz é a tranquilidade da ordem, e a ordem é o amor de Deus acima de tudo. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com os outros. E como resposta dessa paz, o amor de Cristo derrama no meu coração. E como prova de que as guerras cessaram, nasce em mim um desejo de amar, nasce em mim um desejo de perdoar, nasce em mim o desejo de cuidar, nasce em mim o desejo de zelar, nasce em mim o desejo de amar em Cristo Jesus. O campo de batalha do ego. Porque toda atitude externa é antes uma atitude interna. Ou seja, antes que a língua fira com uma palavra, é porque o coração já está inflamado. Antes que o conflito surja fora, o ego travou uma batalha dentro. Tiago chama essas forças de paixões, que no grego é edomnai, ou seja, desejos egoístas que lutam por domínio. E quando os desejos egoístas lutam por domínio, o ser humano tem a capacidade de se tornar um monstro de si mesmo. Porque o ego, ele funciona assim. Não importa quem será ferido, desde que eu saia com razão. Não importa quem será machucado, desde que eu seja por cima. Não importa quem será pisado, desde que eu esteja tudo bem. Não importa quem vai perder, não importa quem vai sair ferido, desde que eu seja aquele que sai ganhando. Só que esses não saem ganhando, saem perdendo. Perdem a comunhão com Deus, perdem a comunhão com o Espírito, perdem o domínio próprio, perdem unção, perdem sensibilidade, perdem quebrantamento, perdem ministério, perdem chamado, vai só perdendo, perdem família, perdem casa, vão perdendo, porque o desejo de ser o dominador do seu próprio eu não te faz ganhar, ao contrário, te faz perder. Mas se você nessa noite quer voltar a ganhar aquilo que o ego tirou na presença de Deus, aprenda aqui, primeiro momento, arrependimento de alma. Segundo, peça perdão e se reconcilie. Quarto, terceiro, quebrante o seu coração diante de Deus. As guerras começam, não é na igreja, começa no lar, se estende à igreja, domina as relações e até invade aquilo que é não palpável, porque cada um quer ser ouvido, mas poucos querem ser moldados e transformados. Muitos querem ter razão, poucos querem ter arrependimento, muitos querem ter justiça própria, poucos querem reconhecer que as maiores
colheitas de consequência da sua vida foi a culpa de si mesmo. Existem problemas que surgem para nos provar, e essa Deus passa conosco, mas existem problemas que nós mesmos criamos. Nessa, Deus até mesmo se separa e nos deixa só, para que nós possamos aprender com aquilo que criamos e possamos ser maduros espiritualmente. Então aprenda uma coisa: discerna o que é provação, o que é consequência das minhas escolhas. Invejais e nada tendes, cobiçais. Inveja aqui é o espelho que quebrado do reflexo do próprio ego doente. A inveja nasce quando o ego olha para o outro e não suporta o reflexo do seu próprio vazio. Ela não é simplesmente querer o que o outro tem. Inveja também é não suportar a alegria que o outro conquistou. Vou repetir. Existem muitos que estão dominados pela inveja, mas ainda falam: eu não tenho inveja no coração. Tem sim. E você tem quando você não consegue sorrir com a conquista de um irmão, de um povo. Quando você não consegue celebrar a alegria de alguém. A inveja traz consigo a satisfação pela tristeza. A tristeza produz também um certo sintoma da inveja. A doença aberta nas emoções e na alma. Disse Salomão em Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração tranquilo é vida do corpo, mas a inveja apodrece até os ossos. Isso aqui é no literal. Existem pessoas que estão com seus ossos enfermos espiritualmente, tomados e enfermos pela inveja. Outros estão enfermos fisicamente, tão doentes na alma que estão doentes no corpo, tomados pela própria inveja. C.S. Lewis, ele escreve dizendo que o orgulho e a inveja não têm prazer em possuir algo, mas apenas em possuir mais do que o próximo. A cobiça, desejo que se torna senhor. A cobiça foi a causa da morte de Abel. Caim matou Abel pela cobiça. A cobiça destruiu a Cã e a sua família, porque Deus disse: não pega, não toque, não traga. A Cã pegou, cavou um buraco debaixo da tenda e escondeu a capa babilônica e os tesouros. Mas Deus viu o que a cobiça de Acã escondeu. Perdeu ele a vida e perdeu ele a família e se tornou anátema no meio do arraial. Foi a cobiça que fez Davi pecar contra Deus e pegar a mulher que não era sua. Como disse o profeta Natã na sua parábola, havia um homem rico que tinha muitos cabritos, mas havia um homem pobre que só tinha uma cabritinha ou uma cordeirinha. Aquele homem pobre amava sua cordeirinha, dava ela de comer na sua vasilha e beber também, dividia com ela tudo. Mas o homem rico foi lá e pegou a cordeirinha do homem pobre e a sacrificou. Davi se levantou em seu senso de justiça e perguntou: quem é este homem? Natã aponta e disse: este homem é você, Davi. A cobiça destruiu a vida espiritual. A cobiça destruiu a paz de Davi, tirando aquilo que não era e tomou como sendo dele e não era dele. Tiago continua escrevendo, dizendo: viveis a brigar, a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. Tiago fala: a guerra entre vocês não cessa. Cobiça, inveja, desejos, paixões. Vocês vivem brigando entre si. Vocês vivem guerreando entre si.
e nada recebem, nada conquistam. Vocês brigam e tudo que a briga promove é contenda, separação, rebelião, ódio, rancor, mágoa. E depois a gente quer vir para o culto e queremos cantar renovo, 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 renovo. Eu quero renovo. O Espírito olha para nós e diz: como eu vou produzir renovo em uma raiz apodrecida? Como eu vou derramar graça se o coração é cheio de guerra, cheio de contenda, cheio de ira, cheio de ódio? É por isso, e eu abro um parênteses aqui, porque Deus fala com alguém particularmente, que faz tempo que você vem para o culto e volta do mesmo jeito, porque tudo que você sente não é o Espírito Santo, é ódio, é mágoa, é contenda, é rancor. E diz o Senhor: essa culpa não é minha. Eu te dou abertura nessa noite e eu te digo: se resolve que eu te curo. Se resolve comigo, que eu derramo graça. Se resolve com os teus, que eu curo a tua alma. E então você sairá daqui sabendo o que é renovo, o que é avivamento, o que é ser cheio novamente, o que é chorar enquanto canta, o que é orar e falar em línguas. Porque enquanto o teu coração viver em guerra, eu não tenho como promover a minha paz. Brigais, viveis, diga comigo, viveis, a brigar. Perceba que Tiago nos diz que brigar se tornou vida. Criar contenda se tornou cotidiano. Criar fofoca, criar calúnia, criar mentira, inflamar o coração das pessoas, se tornou o teu ar, o teu oxigênio. O fofoqueiro, ele respira fofoca. O caluniador, ele dorme pensando na próxima calúnia. O mentiroso, ele sobrevive na mentira. Tiago diz que a prática da contenda se tornou motivação de vida. Ou eu estou ficando doida? Que existem pessoas que não sabem mandar versículo, não sabem enviar um devocional no WhatsApp, não sabem encaminhar uma pregação do YouTube, não sabem escrever um texto de encorajamento, mas os dedos são apressados para mandar print, os dedos são apressados para escrever mensagens que inflamam, os dedos são apressados porque o coração vive em contenda, vive em brigas. Não perde a oportunidade de mandar o print do Fuxico Gospel, não perde a oportunidade de mandar os vídeos dos assembleanos de valor. Caiu é o primeiro que envia, pecou é o primeiro que notifica. Veja que Tiago diz que no meio da igreja tem gente que vive para promover a contenda. Irmãos, mas disse Jesus: bem-aventurado os pacificadores. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os pacificadores, aquele que não deixa a mentira andar, aquele que não deixa a contenda propagar, aquele que não deixa a guerra da rebelião ganhar força. Ele pisa no freio pela fé, ele pisa no freio acelerado pela palavra e diz: para, não faça. Deus não está nisso. Bem-aventurado que apaga o incêndio,
Bem-aventurados que não jogam lenha na fogueira da contenda. Bem-aventurados que pacificam o coração. Bem-aventurados que não deixam Seba produzir terror na cidade. Bem-aventurada é a mulher que, como a mulher sábia, se levanta e diz: Joabe, para de bater nos nossos muros. O que você quer, Joabe? É Seba que entrou aí. Então aguarda, eu vou entrar, vou reunir com o meu povo. Você não vai precisar destruir nada. Eu vou jogar a cabeça do inimigo por cima dos muros. Bem-aventurado os pacificadores. E sabe por que não conquistais? Porque não pedis, o primeiro motivo. E quando pedis, sabe por que vocês não recebem? Não é porque Deus é surdo. Porque pedis com a motivação errada. Simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Tiago está dizendo, tem orações que Deus nunca vai responder. E sabe por que Deus não vai responder? Porque antes dele ouvir a oração, ele conhece a motivação do coração de quem ora. Ele sabe quais são as intenções. E eu vou falar conforme o Espírito ministrou ao meu coração. Bruxo, bruxa, que fica orando e fazendo orações contrárias, vive orando para ver a morte de alguém, vive orando para que Deus faça a tua vontade, e Deus diz, eu não vou fazer. E sabe por que eu não vou fazer? Porque eu não tenho prazer na morte do ímpio. Você quer que eu tenha prazer na morte de um crente? A motivação é errada, a raiz da oração é contaminada, o coração é contaminado, e essas orações não são resolvidas ou ouvidas, porque elas são feitas pela sua própria ganância, para a sua própria vanglória e para o seu próprio louvor. Tem gente aqui que não pede carro para vir para a igreja, pede carro para mostrar que conseguiu comprar e diz, Deus, eu não vou te dar. Tem gente aqui que está perdendo uma porta de emprego para viver na sua vanglória, ou para viver o seu materialismo vazio, e diz, Deus, enquanto o centro da tua oração não for eu vou fechar as portas e não vou te abençoar, porque eu sei que você quer passar o papel sabor de mel na cara dos teus irmãos, e sendo assim, você não será ouvido. Muda a motivação, que eu ouço a tua oração. Muda a motivação, que eu ouço a tua oração. Muda a motivação. Que ela seja sincera. Que ela seja agradável. Que ela seja verdadeira. Que Deus muda, ouve, responde. Ele diz, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. Eu estava lendo esse texto e o Senhor disse algo ao meu coração. Ser mundano não é apenas estar no mundo, bebendo, fumando, na imoralidade, violando a palavra de Deus, os princípios de Deus. Tem muito crente, com cara de crente, com o coração mundano, sentado nessas cadeiras, que não perde um culto. Por quê? Porque é possível, sim, ter cara de crente, roupa de crente, e o coração mundano. E como eu sei que o coração é mundano, avarento, cobiçoso, tem prazer nos seus próprios deleites, caluniador, rebelde, desobediente. Como eu sei que o meu coração é mundano, tem prazer em viver em contendas, dissensão, mágoas, ódios. Então é possível, não se engane,
não perder um culto e ainda assim ter um coração totalmente carnal. Mas aprenda uma coisa: o evangelho não quer apenas mudar a tua roupa, o evangelho quer mudar o nosso coração. É propósito de Cristo tirar o mundo do nosso coração, tirar o mundo de nós, tirar as iniquidades de nós, tirar aquilo que nos atrapalha de viver a sensibilidade do Espírito. Que Deus guarde a minha vida, que Deus guarde o meu coração de achar que eu estou servindo a Deus, achando que eu estou andando do lado dele, mas na verdade faz tempo que não somos amigos dele. Ao contrário, somos amigos do mundo. Nesse caso, Deus diz: você não andará comigo. Ora, quem quer ser amigo do mundo, tornar-se-á inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que as Escrituras afirmam: ei, o Espírito que Ele fez habitar em vós, Ele tem ciúme de vocês. É Deus dizendo: seja crente, mas seja meu. Venhas para os cultos, mas seja meu. Tenha o coração separado, o coração consagrado. Tenha um coração reto, tenha um coração justo, tenha um coração tratado. Porque o meu Espírito que habita em vocês zela por vocês, zela por vocês, e não te aceita te dividir com o mundo. Põe a mão no seu coração por um minuto. Aramancho. Eu vou me calar por um minuto e você vai fazer um autoexame diante de Deus, para que Ele revele a você se o seu coração ainda está alinhado à sua vontade, ou ele está se tornando um coração mundano, mesmo que você não esteja no mundo, mas tem muito do mundo dentro de você. Seja pela inveja, seja pelo ciúme maligno, seja pela cobiça, seja pelas contendas, seja pela mágoa, seja pelo ódio, seja pelo rancor, seja pela rebeldia, seja pelos seus próprios desejos ou pelos seus próprios deleites. Que nós possamos ser encontrados fiéis diante de Deus. Que o nosso coração nessa noite seja sarado, seja lavado, seja curado, seja restaurado. Eu não quero ter um coração mau. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e inabalável. Aramanchorebecarabashoria. Aramanchorebecarabashorebecarabashuria. Remencanchorebecarabashorebecarabashuribicai. Remencanchorebecarabashuribicai. Oh, quando o nosso coração não é mundano, ele se torna o governo de Cristo e o trono de Cristo Jesus e das suas virtudes e da sua palavra. Terminando o texto diz: todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, ao egoísta, ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Olha aqui para mim. Se tem algo tão difícil para você, se tem alguém que você não consegue perdoar, se existem feridas que você sozinha não conseguiu sarar, o seu orgulho não deixará você se levantar. Mas se humildemente você reconhecer diante do Espírito: sozinho eu não consigo, eu profetizo esta palavra: Ele te concede graça. E você vai conseguir pela graça executar isso que é tão difícil.
Pela graça, Ele te concede graça para você perdoar. A graça te concede força para você abraçar. A graça te concede ânimo para você ir adiante das suas mágoas e reconhecer que o rancor está tirando o vigor do Espírito de você. A graça te concede liberdade para olhar para alguém e dizer: eu te amo, você nunca foi meu inimigo, você é o meu irmão em Cristo. Ele concede graça nessa noite. Ele te concede graça para resolver o que está impedindo você de andar mais à frente. Eu estou falando esta palavra e o meu coração está se derramando diante do Espírito. E Ele fala ao meu coração e eu entrego. Porque tu dizes que é difícil. Se tu tem a mim, tu tem graça. E se tu tem graça, você consegue. Se você pode, pegue na mão de um irmão. Por um minuto, por alguns segundos, diga assim: não diga que o ódio é mais forte. Não diga que a mágoa vence. Não diga que a contenda impera. Porque o Senhor te concede graça. E a graça te concede força. Então em Cristo a gente consegue amar. Em Cristo a gente consegue olhar. Em Cristo a gente consegue abraçar. Em Cristo a gente consegue orar juntos. Em Cristo a gente consegue. Em Cristo a barreira cai. Em Cristo tudo se desfaz. Em Cristo a gente vence. Em Cristo somos renovados de glória em glória. Um minuto para você adorar a Deus. Ele concede graça, Ele concede graça, Ele concede graça, Ele concede graça. Aos humildes Ele concede graça, aos humildes Ele concede ainda maior graça. Graça, graça, graça nos obreiros, graça nos varões, graça na liderança, graça na liderança, graça, 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 graça no meio dos músicos, graça, graça, graça. Eu sei que é ferro afiando ferro, graça no meio das irmãs, graça, 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 graça no meio dos diáconos, graça, graça, graça. A igreja de Naviraí está sendo abraçada com graça. Ele abate o orgulhoso, mas aos humildes Ele ergue em graça. Tiago revela duas guerras aqui. A primeira é a que acontece conosco. A segunda é aquela que podemos vencer o diabo. Resistir ao diabo, resistir, e ele fugirá de vós. Resistir, resistir. Ele tem força, mas não tem maior poder do que o próprio Deus que você serve. Ele pode ter ações sobrenaturais, mas ele não é um inimigo a qual você precisa ter medo, porque Deus está te dando graça. Graça, graça, graça para vencer a si mesmo, mas graça para vencer o diabo. Graça para vencer a si mesmo. Eu estou liberando essa palavra. O diabo não vai brincar com o teu coração. O diabo não vai brincar com os teus sentimentos. O diabo não vai fazer da tua vida ciranda. Tem graça, tem graça, 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 graça,
maravilhosa graça. Resista na graça e Ele vai te deixar. Não arreda o pé. Aprenda uma coisa: se a gente em Cristo não resolver essas guerras interiores, a gente está dando um campo para o diabo agir. Vou repetir: se a gente não resolver agora, hoje, essas batalhas internas, estamos dando um campo para o diabo agir. O diabo está brincando com famílias. O diabo está brincando com teus filhos. Se a gente não vence essas guerras internas, se constituindo amigo de Deus e odiando o que é do mundo, o diabo ganha um terreno de graça. Mas diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Depois que isso acontece, vem um renovo. Como? O diabo tem que fugir de você, mas você precisa se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tende a mente dividida pelas paixões. Olha Tiago falando novamente: você que entrou aqui dividido pelas paixões, você que entrou aqui confuso, perdido, você que entrou aqui em guerra, purificai o vosso coração, entristecei-vos, chorai, arrependei-vos, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai as vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que isso significa? Eu quero viver em você, eu quero governar você, eu quero orientar você. Não deixe as tuas paixões ser governo em você, não deixa o diabo ser um governo em você, mas deixe que eu governe em você, para que você diga o que o apóstolo Paulo disse: agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. O ego, ele é destrutivo, ele é vazio, ele é orgulhoso, ele é inflamado, ele busca prazeres para ficar de pé. Mas Cristo nos esvazia de tudo, para que nós sejamos cheios dele e vazios de nós mesmos. Porque quando os nossos desejos se calam e a graça fala, as guerras internas se cessam. Quando Cristo reina no nosso interior, a paz que o mundo busca em tratados, Deus oferece com rendição. Humilhai-vos diante de Deus. O coração que se curva se torna um altar, e é o único que pode se levantar em paz. O evangelho, antes de tudo, é a morte do próprio desejo, a morte do próprio ego. Assim podemos dizer, como Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vitória sobre as guerras internas não está em vencer o outro, mas está em deixar o Espírito vencer dentro de nós. Coloque a mão no seu coração. E eu quero que você apresente a Deus algo tão difícil, que talvez com seus olhos carnais e físicos você diz: eu não consigo, eu não vou dar conta.
Eu não posso amar de novo. Eu não consigo dar a mão, Senhor. Eu não consigo me envolver. Eu estou, mas eu não me envolvo. Eu participo, mas não tenho alegria de estar aqui. Eu cultuo, mas não me entrego. Mas eu quero voltar ao que eu era antes contigo. Quando entrava na casa do Senhor e eu saía daqui embebecido de poder e de glória. Me ajuda a vencer os meus sentimentos orgulhosos. Me ajuda a vencer os meus desejos infames. Me ajuda a vencer o mundo que tenta se formar dentro de mim mesmo. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Eu amo esse hino que diz assim: se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Só a igreja. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu. Então o refrigério chega. Então a graça se aproxima. Então o poder dele te fortalece. Ele te concede ainda mais graça. Ele te concede ainda mais graça. Ele te concede ainda mais graça. Que as guerras internas cessem e que Ele te conceda ainda mais graça. Eu não ia fazer nenhum apelo. Eu iria terminar a oração assim. Mas o Senhor me diz algo aqui. Tenha fé na palavra que tu pregaste. Corações entraram em guerras aqui. E tem coisas que você não está conseguindo resolver. Mas nessa noite você quer um basta nesses conflitos. Saia do seu banco em lágrimas e venha aqui à frente agora. Eu te espero, diz o Senhor. Eu vou te conceder graça. E ainda essa semana você vai resolver coisas de anos, diz o Senhor. Se você crê nessa palavra, saia do seu lugar e venha. Eu te espero. Mas irmão, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Sou crente. Sim, você é crente. Mas o teu coração está em guerra. Irmã, eu estou com o uniforme. Está.
mas o teu coração está em guerra. Eu te concedo graça, diz o Senhor. Eu te espero. Vamos, igreja. Dai-me um coração igual ao teu. Vem. Meu mestre, dá-me um coração igual. Eu não consigo. Eu não consigo olhar, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Eu não consigo amar de novo. Eu não consigo cuidar, eu não consigo. Eu não consigo me envolver, eu não consigo. Eu estou por estar, eu não consigo. Venha, 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 venha. Venha, venha, venha. Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a abraçar, Deus vai te ajudar a amar. Deus vai te ajudar a perdoar, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a alinhar a tua vida espiritual. Deus vai te ajudar a olhar para o próximo com bondade. Deus vai te ajudar, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Cumprir todo teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Espírito Santo de Deus, aqui estão os teus filhos. Que o nosso coração seja um coração limpo, seja um coração sarado, seja um coração lavado, seja um coração contrito diante da tua presença. Olha o teu servo nessa noite. Ah, Jesus, tu sabes. Tu sabes. Tu sabes do que eles precisam. Ajuda eles. Ajuda eles. Concede graça para romper os conflitos internos e externos. Concede graça para amar. Concede graça para perdoar. Concede graça. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Se a igreja pode com liberdade, aos varões, olhe para o seu irmão ao lado e diz: o Senhor nos dá graça. Diga para ele: o Senhor nos dá graça. As irmãs olhem uma para outra e diz: não vai ter contenda, não vai ter briga, não vai ter rebelião, não vai ter desobediência, não vai ter, não vai ter. Deus dá graça, Deus dá graça. Diga, diga, Deus dá graça. Dai o coração igual ao teu. Dai-me um coração. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração. Se você pode, igreja, para terminar a minha participação, puxe alguém para o seu lado. Se for sua esposa, por gentileza. Se for seu esposo, mas se não for, respeite. Puxe alguém para o seu lado. Isso. Ore com essa pessoa. Diga assim: não vai ter conflito, não vai ter desentendimento. Maior é a graça que nos ajuda a vencer nossas guerras. Eu vou me resolver com você, porque vou me resolver comigo mesmo. Eu vou me resolver com Deus. E no final de tudo, tudo ficará bem. Tudo ficará bem, tudo ficará bem, tudo ficará bem, tudo ficará bem. A igreja anda na unidade, a igreja avança na unidade, a igreja caminha na unidade, a igreja cresce na unidade. Ore, ore, ore. Abençoa o teu irmão, abençoa a tua irmã em Cristo. Pastor. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão,
Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual. Quantos podem levantar a sua mão e adorar e exaltar aquele que é digno de louvor e de adoração? Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. Aleluia.